Olá, eu sou o professor Felipe e essa é a aula de Ciências da Unidade 2, tema 6. Acompanhe comigo em seu livro na página 65. O estudo de micro-organismos sempre revela a interação entre meio ambiente e esses pequenos seres vivos, seja ele um fungo, um protozoário, uma bactéria. Todos esses micro-organismos dependem também do meio ambiente para interagir e relacionar-se com outros seres vivos. Assim também como os animais dependem do meio ambiente. Existe essa relação e a transmissão de várias doenças que hoje conhecemos é favorecida pela forma como realizamos as intervenções no meio ambiente. O desmatamento, as queimadas, são intervenções que levam ao aparecimento de algumas doenças por vetores e micro-organismos associados a esses vetores. E diferenciamos as doenças emergentes das doenças reemergentes. Existe a diferença onde as doenças emergentes são consideradas doenças novas, de novo aparecimento, doenças que não eram conhecidas pela população, mas que é inserida na população e geralmente pela intervenção humana no próprio meio ambiente, onde esses micro-organismos adaptados àquele meio sobreviviam. As doenças reemergentes são aquelas que nós já conhecemos e de alguma forma foi controlada, mas ela retorna com uma nova ameaça aos seres humanos, como a dengue, a tuberculose, que foram doenças emergentes um dia e retomam como doença reemergente, reaparecendo na população, mesmo após o controle biológico nas populações dessas doenças. Esses agentes causadores de doenças, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos, são considerados agentes patogênicos, aqueles que causam a doença que é chamada de infecção. Em grandes centros urbanos, a poluição atmosférica, que é mais comum, ela geralmente agrava casos de infecções como doenças pulmonares ou respiratórias, pois a poluição do ar piora a nossa qualidade de vida e compromete nosso sistema de defesa contra os organismos e patógenos. Além da interferência humana no meio ambiente, outros fatores também propiciam que as doenças sejam transmitidas, como os fatores demográficos, ou seja, a quantidade populacional, o quantitativo de pessoas que se acumulam em determinada região, como, por exemplo, uma cidade como a cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o índice populacional é muito alto. Possivelmente, a quantidade de pessoas infectadas também será bem elevado, mais elevado que uma cidade com um fator demográfico menor. Os fatores socioeconômicos, que incluem também idade, gênero, questão econômica, nível de estudo. Esses fatores socioeconômicos influenciarão diretamente como a população vai reagir de alguma doença. Por exemplo, a dengue. Que pessoas com mais acesso, fator econômico ou até mesmo conhecimento, mantenha o ambiente mais organizado. Os fatores políticos já estão relacionados diretamente com as leis que são impostas em cada cidade, em cada região ou cada país. As leis elas podem limitar o crescimento e o desenvolvimento das doenças. Os fatores culturais também são bem relevantes quando o assunto é doença infecciosa. Imagine uma tribo indígena seguindo uma cultura determinada, teria que deixar práticas culturais para evitar uma doença ou até mesmo tomar uma vacina, hábitos que não são da cultura local. Os fatores ambientais estão atrelados à questão de cuidados com o meio ambiente,
como evitar desmatamento, queimadas, situações que podem elevar ou aparecer novas doenças pelo manejo inadequado do meio. E por último, a falta de vigilância sanitária, os cuidados necessários com o ambiente em que as pessoas vivem, é fundamental para evitar a transmissão de doenças. A tuberculose, uma doença que matou milhões no século XIX, retorna em 2017, onde estima-se que 3 milhões de casos novos, 1 milhão e 600 mortes em decorrência da doença no mundo. Entre as razões, como desigualdade social, a dificuldade de tratamento, a AIDS, que diminui a resistência do corpo e favorece a morte dessas pessoas, o envelhecimento da população, a ineficiência de programas públicos para controle da tuberculose. Esses são fatores que levaram ao ressurgimento dessa doença. Na América Latina, em 1991, a cólera ela atinge mais de 1 milhão de pessoas e causa 11 mil mortes. A dengue, a chikungunya e a zika são causados por vírus que é transmitido pela picada de mosquito. Em 2017, até o mês de setembro, foram registrados no Brasil quase 220 mil casos de doença da dengue, mais 170 mil de chikungunya e mais 15 mil de zika. O vírus da gripe ele é um vírus que muda constantemente, ele sofre mutação no seu material genético e constantemente surge um novo subtipo do vírus da gripe. Todos os anos, a Organização Mundial de Saúde, em conjunto com autoridades de cada país, identifica as formas mais recentes e aparentes do vírus e produz uma nova vacina. Mesmo assim, o vírus continua sofrendo várias mutações e um desafio muito grande para a saúde pública. A vacinação ela é importante para grupos mais vulneráveis, como gestantes, idosos, crianças de 6 meses e 2 anos e portadores de doenças crônicas. Em 2018, o vírus H1N1 foi responsável por 66% das mortes por gripe no Brasil. Isso indica um alto índice da circulação do vírus no país. A maior parte das mortes ocorreram em pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes ou problemas respiratórios. Porque essas doenças elas aumentam o risco e as complicações da infecção pelo H1N1. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.